Meu amigo, minha amiga, só nos resta aprender e hoje viemos aprender, estudar as hierarquias entre as quais nós nos movimentamos. Imagine você uma grande autoridade do mundo, o que precisaria para ela buscar um curador simples, caracterizado pela atuação junto à população mais humilde, mais pobre, mais excluída? O que precisaria para uma grande autoridade ir até um curador como esse? Muitos de nós devemos estar pensando assim: certamente um problema de saúde, a doença, a dor, empurram a gente a situações mais inusitadas. Mas o que pensar se essa grande autoridade do mundo buscasse esse curador dos excluídos em nome de um servo, em nome de um empregado seu? Certamente não seria uma autoridade do mundo qualquer, não seria uma pessoa típica entre os grandes do mundo, seria certamente um grande também do céu, não é verdade? É sobre essa passagem, sobre as hierarquias do mundo, que a gente veio conversar hoje, a partir de um trecho muito interessante do Evangelho, em que Jesus conta assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, o evangelista conta assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, grande oficial do exército de César, o exército de dominação de todo o mundo conhecido, o maior império da terra. E esse centurião, rogando-lhe, disse: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Muito interessante que esse homem, apesar de idolatrado pela sociedade, pelos poderes, pela moeda, apesar de cultuado entre os seus e também entre os outros, pela cultura, pelo ambiente em que ele estava, que era uma sociedade dominada, a Judéia era então dominada pelo Império Romano, ele pessoalmente foi até esse curador dos excluídos e dos dominados, porque era um judeu, e foi pedir pelo seu servo. Mas um grande cuidar dos pequenos? Como assim? Isso até hoje seria raríssimo, não é mesmo? Muito bonito isso. Muito interessante nós também aprendermos com isso que existe uma hierarquia dos homens e atrás dessa hierarquia é que a massa, é que a humanidade vive, que nos traz muita perturbação, muito medo de perder o nosso lugar e muita ansiedade por assumirmos o lugar dos outros. Vivendo assim, nesse medo, nessa ansiedade, nós adoecemos. E essa é fonte de grande parte da doença do mundo, da doença dos homens.
Mas há também uma outra hierarquia. Uma hierarquia que Jesus expressou fantasticamente no Sermão do Monte. E essa hierarquia nos fala de uma outra busca, de uma busca pelos valores de Deus, a partir das situações dos homens, das situações do mundo, que nós busquemos esses valores de Deus. Que, ao contrário dos orgulhosos da terra, tão cultuados, Deus valoriza os humildes, como a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte. Como também a condição de toda a filosofia, de toda a sabedoria apresentada por Sócrates ao propagar o só sei que nada sei. Como também a atitude de Siddhartha Gautama ao abandonar o culto, a riqueza, a idolatria que era movida pela sua sociedade a ele mesmo como filho de um grande rei, cargo ao qual ele mesmo estava destinado, mas também valor máximo de Francisco de Assis, de Chico Xavier, de todas as grandes almas. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus, disse Jesus. Num antivalor, tão grande é a oposição desse caminho visceral que todas as almas que nós dizemos seguir trilharam, ensinaram, exemplificaram, e o caminho dos homens, ao qual nós todos em algum momento nos filiamos. Seguindo as bem-aventuranças, Jesus nos fala de bem-aventurados os que sofrem, os que aceitam o sofrimento, aceitam as crises, porque com elas e essa aceitação nós crescemos, nós aprendemos, nós nos curamos. Também diz Jesus na sequência, bem-aventurados os mansos, aqueles que não brigam com as pessoas, com as situações, com as relações, com a vida, porque eles serão consolados. Não há consolação maior para aquele que sofre do que ser curado, do que aprender, do que evoluir. E assim, Jesus vai nos dando toda uma caminhada que, além da humildade, da aceitação, da mansidão, nos propõe a misericórdia, a justiça e a ação de paz no mundo, como fabulosos caminhos que vão nos elevar na hierarquia de Deus. Quase sempre esses caminhos, é fácil de ver, é o oposto do que nós buscamos. Porque o homem, além do orgulho, quer afastar as dores, fugir das dores, busca o conflito, as estratégias de autoelevação, mesmo que pela humilhação alheia, a todo momento, enquanto Jesus nos fala da humildade, da aceitação, da mansidão. São dois caminhos e, mais do que nunca, entre essas duas hierarquias, nós precisamos nos posicionar agora, hoje, a cada decisão, a cada relação, a cada situação que a gente vai viver. Hoje, que nós saibamos seguir o caminho do Sermão do Monte, o caminho de Jesus, o caminho da humildade. Localizando, percebendo quanto nós temos perdido até agora pelo caminho do orgulho.
ótimas reflexões, ótimos aprendizados, ótimas curas para todos nós. Um grande abraço e até a próxima!